Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Podemos dizer em alto e bom som que até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem nos sustentado em tudo, mesmo no meio da dificuldade. Irmãos, nós vamos cantar agora, antes mesmo de abrirmos a palavra, meditar na Escritura, e eu escolhi para entoarmos o hino 109 do nosso inário. Fala do bom pastor, fala que nós queremos o Salvador junto conosco, não é? E este hino me fez lembrar uma passagem da Escritura, no livro do Êxodo, em que Moisés chega para Deus dizendo: Senhor, o Senhor me mandou fazer subir esse povo, o Senhor me mandou, ou me disse que me conhece pelo teu nome, e que eu achei graça aos teus olhos, mas o Senhor não me revelou ainda quem há de enviar comigo, porque eu não quero ir sozinho. E Deus lhe responde: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, vamos pensar nisso ao cantarmos o hino 109 dos nossos inários. É a presença do Senhor que gera descanso. Não tem a ver, paz e descanso não tem a ver com aquilo que está nos rodeando, mas tem a ver com a presença do nosso Deus conosco. Vamos cantar? Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Vamos abrir novamente, irmãos, as nossas Bíblias, novamente eu digo, no mesmo texto que nós abrimos e estudamos ontem. É o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. O texto sagrado nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão,
e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E agora, irmãos, do verso 22 em diante. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Meus irmãos, nós analisamos ontem esse trecho bíblico e vimos que os dias de Eli e de seus filhos, ali os dias da sua família, eram dias muito difíceis, não havia rei em Israel, o povo estava buscando um rumo, não é? Cada um fazia o que achava mais reto. O grande diferencial neste momento, que seria o sacerdote e a família do sacerdote, infelizmente isso não se configurou, porque a família de Eli de forma alguma foi o diferencial positivamente falando. Os filhos de Eli são colocados aqui como sendo filhos de Belial. Aliás, é interessante o que vimos ontem, só para lembrarmos, é que Eli era um homem dedicado às coisas de Deus. Ele mostrava isso, os filhos dele estavam envolvidos com o serviço ali dos sacrifícios e das ofertas, ali na tenda do testemunho, ali no tabernáculo. No entanto, a Bíblia fala com todas as letras que eles eram homens maus, filhos de Belial, que significa que eles eram malvados, eles eram perversos, não tinham o coração voltado para Deus e a vontade do Senhor. Tanto que no texto que nós lemos é descrito claramente que eles desprezavam os sacrifícios, que eles eram líderes opressores, violentos até. Que liderança espiritual é essa, não é? E que eles praticavam também o adultério com as mulheres que atendiam ali na porta da tenda da congregação. E com isso eles faziam transgredir todo o povo. Era muito grande no aspecto das consequências o pecado destes moços diante do Senhor. E a lição que nós extraímos ontem, irmãos, é que o serviço prestado pela família à casa de Deus não substitui de forma alguma a vida piedosa, a vida de temor a Deus. Nós não podemos confundir as coisas pelo fato de levarmos os filhos à igreja, pensarmos que a nossa tarefa como pais está feita, não é? De forma alguma. E terminamos perguntando se nos nossos lares existe mesmo o temor do Senhor, a piedade cristã. Lemos até o texto de Josué capítulo 24, você se lembra, não é? Em que Josué diz a todo o povo para renovarem a aliança com Deus. Ele diz assim: olha, escolhei hoje a quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu gostaria de continuar, irmãos, as nossas considerações aqui, com base nesse trecho, e verificar outras lições a partir das experiências da família de Eli. Uma outra lição, irmãos, é que a disciplina é indispensável para evitar o declínio da família. A Bíblia nos ensina, você sabe disso, que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É claro, é lógico que Eli não conhecia esse texto
especificamente das Escrituras, foi escrito pelo apóstolo Paulo depois da vinda do Salvador, e Eli viveu antes da vinda de Cristo, não é? Mas certamente, irmãos, como um sacerdote que era, Eli conhecia outros tantos ensinamentos da lei mosaica, muitos textos claríssimos sobre a educação, sobre a disciplina dos filhos. Eli com certeza conhecia o texto de Deuteronômio capítulo 21. Você se lembra desse texto, irmãos? É um texto que nós ficamos assim de boca aberta quando analisamos ele mais de perto. É o texto que trata dos castigos para o filho rebelde, para o filho mal educado, para o filho contumaz e dissoluto. Vejam o que nós lemos em Deuteronômio 21, a partir do verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, que coisa mais trágica, não é? Filhos que, por se mostrarem incorrigíveis, são colocados diante de todos ali, ou eram colocados para serem apedrejados, irmãos. E o objetivo disso não é que Deus tem prazer nesta ordem de coisas, mas era para eliminar o mal do meio de Israel, e ainda mais para servir de alerta, né? De uma disciplina prévia para aquele filho que se mostrasse assim, rebelde desta maneira, dissoluto, incorrigível. Agora, irmãos, é verdade que Eli conhecia esse ensinamento da lei de Deus. E é verdade também que Eli tentou corrigir os seus filhos. É verdade que não de forma satisfatória, como Deus queria, mas ele tentou. E ele bem sabia da má fama dos seus filhos. O texto sagrado diz que ele chegou a lhes dizer: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Agora, irmãos, o texto registra que, a despeito dessa tentativa de Eli, repito, uma tentativa que não foi satisfatória, já vamos falar disso daqui a pouco, mas a despeito disso, a Bíblia registra que eles não lhe deram ouvidos, diz o verso 25. E não lhe deram ouvidos porque o limite já tinha sido alcançado. É o que nós entendemos quando vemos que o texto diz que Deus, o próprio Deus, queria matá-los. Que coisa! Ou seja, o próprio juízo de Deus tinha já vindo, tinha caído já sobre eles. Que coisa, irmãos! Filhos que de tão rebeldes, por não ouvirem os seus pais, o próprio Deus agora se voltou contra eles e os queria eliminar. Pense nisso. Agora, irmãos, o que mais me chama a atenção é descobrir qual é o verdadeiro problema de Eli e de sua família. Porque na continuação do texto nós não lemos, mas a partir do verso 27, 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 27, nós lemos que um homem de Deus, depois você faça essa leitura com mais tempo, lemos que um homem de Deus, não é citado o nome dele, veio a Eli, o sacerdote, e deu o recado de Deus para ele, aliás, e para toda a sua casa, dizendo assim, entre outras palavras: por que honras mais a teus filhos do que a mim? Por que honras mais os teus filhos do que a mim? Meus irmãos, cada vez mais na sociedade que nos cerca, em que o temor do Senhor vai perdendo espaço dentro das nossas casas, essa é uma realidade. Os pais honrando mais os filhos do que o próprio Deus, pensando que estarão agindo certo, não é? Os filhos dominam a atenção, a afeição, são quase como ídolos, e muitas vezes são verdadeiros ídolos no coração dos pais. Aqui o texto é claro: o homem de Deus
não sabemos o nome, ele aponta exatamente o maior problema de Eli, um homem de Deus, hein? Um homem ocupado das coisas de Deus, do templo ali, do tabernáculo, mas ele honrava no seu coração mais os seus filhos do que o próprio Deus. Filhos endeusados, filhos ocupando o lugar, ou o primeiro lugar, no trono dos corações dos pais. E que mais que nós vemos aqui, irmãos? A partir do verso 29, também no verso 33, é dito que todos os descendentes da casa de Eli morreriam na flor da idade. É a consequência de um lar desajustado, onde os filhos estão fora do lugar recomendado por eles. E, irmãos, nós precisamos saber que se nós amarmos mais a Deus do que os nossos filhos, nós estamos amando muito mais os nossos filhos do que se não amarmos a Deus em primeiro lugar. Essa situação, infelizmente, se repete em muitas famílias hoje em dia, não é? Quantos pais assistem na inércia, em silêncio, pode ser até em lágrimas, mas quietos, o declínio moral, o declínio espiritual dos seus filhos. Mesmo assim, não os corrigem, ou quando os corrigem é uma correção, a exemplo da correção de Eli para com os filhos dele, que não é satisfatória, uma correção simplesmente superficial, porque no fundo eles amam mais os filhos do que a Deus. Tomemos cuidado com isso, porque é aí que se começa a instalar na alma o remorso de verem um mal que poderia ter sido evitado, não é? Muitos pais não têm coragem de tomar decisões firmes, seguras para o bem-estar da família. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Eli, ao primeiro sinal de que os filhos não lhe davam ouvidos e que não queriam agradar, glorificar a Deus no que faziam, Eli tinha por obrigação afastá-los do serviço da casa do Senhor. Mas, como eu disse, temos visto em muitos lares que não há essa santa disciplina que a Bíblia nos ensina como parte do amor do pai e da mãe. Irmãos, os filhos não podem ficar entregues a si mesmos. Não é isso? Você se lembra que nos ensina o sábio Salomão lá no livro dos Provérbios, Provérbios capítulo 29, versículo 15. Você se lembra desse texto? Que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Filhos entregues a si mesmo é o prenúncio da decadência, da ruína da família e dos próprios filhos. E o capítulo 4, que também nós não lemos, desse primeiro livro de Samuel, registra o final infeliz, né, da trajetória de Eli e dos seus filhos. Registra aí o desmoronamento desta família, irmãos, e também a vergonha de todos os filhos de Israel, do povo todo. Veja bem, o que começou ali na família, como desajuste familiar, agora atingiu todo o povo de Israel, porque eles também transgrediram a lei do Senhor e influenciados que foram pela casa de Eli. O texto diz no capítulo 4 que vieram os filisteus e, travada a batalha, Israel foi derrotado, morreram de Israel 30.000 homens. Foi tomada a arca da aliança de Deus. E para terminar, irmãos, de um modo tão trágico, a história dessa família, foram mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas a desgraça não termina por aqui. Ao receber a notícia da derrota de Israel, juntamente com a morte dos seus filhos, e que os filisteus tinham levado a arca do Senhor, Eli, o sacerdote, caiu da cadeira em que estava, quebrou-se o pescoço, ele morreu. E ainda não terminou a tragédia. A nora dele, esposa de Finéias, que estava grávida, ao ouvir tudo isso e ao entender que o próprio sogro também tinha falecido, ela se encurvou, deu à luz a um filho, chamou-o de Icabode, dizendo assim: foi-se a glória de Israel. É como se ela estivesse dizendo: olha, agora acabou tudo, não há mais esperança. Irmão e irmã, a glória de muitas famílias que teriam tudo para dar certo está indo embora, tem ido embora também desta mesma maneira.
O fracasso se instalando onde poderia haver paz, onde poderia haver um lugar de refrigério e de felicidade. É interessante que nós vemos, por outro lado, um contraste que esse texto faz, não é? Porque, paralelamente a essa triste história de Eli, nós vemos a história de Samuel, chamado pelo Senhor, não é? E ele respondeu, você se lembra disso? Eis-me aqui. Essa é uma história de esperança no meio do caos, no meio do fracasso familiar e no meio do fracasso comunitário dos filhos de Israel. O verso 26 diz, mas o jovem Samuel, mas, conjunção adversativa, não é? Ou seja, contrapondo-se ao que vinha sendo descrito, o fracasso, fruto dos desajustes na vida do próprio Eli e dos seus filhos, na vida da sua família. Em contrapartida, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E mesmo a palavra do Senhor não sendo comum, sendo muito rara naqueles dias, diz o capítulo 3, Samuel ia se confirmando como profeta de Israel, profeta do Senhor no meio do seu povo. E Deus ia revelando a ele dia a dia a sua palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos revelando aqui nesse texto o fracasso de uma família e também a esperança para o nosso ensinamento aqui, a fim de gerar em minha família, na sua família, em nossos lares, o temor do Senhor, não é? Eu gostaria de terminar falando para você refletir aí na sua casa, aí com os seus queridos, o que é que precisa ser corrigido aí dentro da sua casa, aí no seio da sua família. Você seria capaz de tomar decisões firmes se o assunto for a vida espiritual da sua família? A sua família tem se identificado com a de Eli em algum aspecto? E mais, que tal o exemplo de Samuel, que crescia, não é? Para o crescimento dos nossos próprios filhos diante do Senhor. E eu termino de fato, irmãos, dizendo assim, talvez você esteja perguntando, olha, mas os meus filhos já cresceram e estão distantes do Senhor e da igreja, e agora? E se isso já é uma realidade para mim? Os meus filhos não querem saber da lei do Senhor, não querem saber de estar na igreja, o que fazer? Eu creio, irmãos, que é uma situação muito difícil, sim. Mas os passos, também creio, são os passos que devemos dar sempre. O primeiro passo é o da consagração pessoal. Eu não posso cobrar, eu não posso esperar do meu filho algo que eu mesmo não esteja vivendo diante do Senhor. Sabe que isso é o que me assusta? Muitos pais estão a lamentar que os filhos estão distantes, mas eles mesmos não conseguem, ou melhor, nós não conseguimos enxergar neles, nos pais, a consagração que eles esperam dos filhos. Então é preciso haver consagração pessoal em primeiro lugar, leitura da palavra, oração, convívio com os irmãos, frequência à igreja, envolvimento na obra. E em segundo lugar, a oração persistente, não é? Porque nós não conhecemos os planos de Deus. Nós então devemos orar perseverantemente. A Bíblia lá em Atos fala que a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos. Então, consagração pessoal e oração persistente. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, rogamos a Ti pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Ó Deus, que haja em nós, pais, consagração de vida, intimidade com o Senhor, e que isso, ó Deus, mais do que qualquer repreensão verbal, mais do que qualquer palavra que saia da nossa boca, fale e cale profundamente no coração dos nossos filhos, e que haja também, ó Deus, oração persistente por eles. Cuida dos nossos filhos, ó Deus, que na verdade não são nossos, foram-nos emprestados pelo Senhor, eles são teus. Ó Deus, não permita que as nossas famílias tenham semelhanças com a família de Eli, nesse aspecto. Nós queremos, ó Deus, servir ao Senhor, nós, pai e mãe, juntamente com os nossos filhos.
Que o Senhor seja de fato e na prática o Senhor dos nossos lares. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus agora abençoe a cada um de vocês com suas famílias. Vamos orar, nos derramar na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.